Queridos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém? Abram, por favor, a palavra do Senhor comigo na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, seguindo a exposição na carta de Paulo aos Gálatas, a partir do versículo 21, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 21, para a gente expor esse texto aqui, como já tem um pouco mais de um mês, em que nós não abrimos a carta aos Gálatas, eu quero trazer um rápido resumo, uma rápida retrospectiva de tudo que vimos até aqui. O pano de fundo da carta de Paulo aos Gálatas é o seguinte: a igreja rapidamente se desviou do evangelho da graça, porque um grupo de falsos líderes se infiltrou em seu meio, e a gente não precisa se iludir imaginando que esse grupo de falsos líderes vem de fora, não. Paulo já disse em Efésios capítulo 20 que os falsos líderes surgem dentro da igreja, de dentro da liderança da igreja, homens que desejam poder, que desejam trazer para si um grupo de pessoas para serem seu círculo de influência. Então, lamentavelmente, nós precisamos ficar o tempo todo atentos a pessoas que podem surgir de dentro da igreja, a fim de desviar os discípulos de Jesus da verdade do Evangelho. Esse grupo tinha como mensagem o seguinte: o que Paulo prega é muito bonito, de que a obra de Jesus na cruz foi suficiente, foi eficaz e foi definitiva para o perdão pleno dos nossos pecados. É uma mensagem bonita. Só que nós não podemos abandonar toda a nossa tradição como judeus. Nós não podemos descartar a lei. Na verdade, a lei é importante. Se nós obedecermos à lei, como circuncidar os filhos ao 8º dia, permanecer indo às sinagogas, permanecer obedecendo dias específicos, dieta alimentar, toda a lei revelada no Antigo Testamento, nós estaremos acrescentando elementos à nossa salvação. E aí Paulo, mais que depressa, escreve a carta aos Gálatas. E notem, essa carta provavelmente foi o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento. Eu sei que você deve estar pensando, peraí, mas na minha Bíblia está dizendo aqui que tem Mateus como o primeiro livro. Na verdade, é bem provável que Mateus tenha sido o terceiro evangelho a ser escrito. Marcos talvez tenha sido o primeiro, depois Lucas, depois Mateus e por fim João. É bem possível que a carta de Paulo aos Gálatas tenha sido o primeiro registro inspirado do Novo Testamento. E note o quanto é assustador. Jesus ressuscita, a igreja nasce, e pouco menos de 15 anos depois que a igreja nasceu, cresceu e estava florescendo em todo o Império Romano, a igreja já enfrentava problemas com heresias. Isso é muito sério. Dr. Martin Lloyd-Jones, talvez o maior teólogo de todo o século XX, que escreveu mais de uma centena de livros, tem um comentário de Romanos que é excepcional. Martin Lloyd-Jones fica por mais de 35 anos pastor na capela de Westminster. Quando Martin Lloyd-Jones morre, a sucessão de líderes depois dele, em menos de 3 anos, torna a igreja como uma igreja neo-ortodoxa, uma igreja liberal. O que é uma igreja liberal? É uma igreja que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, infalível e inerrante. Teologia liberal ou neo-ortodoxa diz que milagres não existem. Jesus não nasceu de uma virgem, porque nenhum filho pode nascer de uma virgem. Jesus não morreu e ressuscitou literalmente, porque Deus não intervém na história. Note o quanto a heresia é algo sério, o quanto a heresia o tempo todo está à espreita da igreja, o quanto a heresia o tempo todo está à espreita das nossas vidas. Conversando hoje com o pastor Neylon, e ele dizendo para mim que há algum tempo chegou uma jovem nele, vinda de outros lugares e tudo, e disse: pastor, eu não estou gostando muito da igreja presbiteriana não estou gostando muito das leis de vocês, naquilo que vocês creem, porque poxa, não pode fazer uma festinha, pôr um DJ, a gente não pode, né? A gente não pode exagerar em algumas coisas, saber demais. A igreja está muito rigorosa. Vocês pegam demais no pé em sexo antes do casamento. Isso não existe mais. A resposta que ele deu foi: peraí, não é a igreja presbiteriana que crê nisso. Isso são normas das Escrituras.
E o tempo todo, nós somos, por um lado, assediados a partirmos para a libertinagem, que já que nós somos salvos pela graça, vamos viver como nós queremos, não podemos perder a salvação. E aí a gente dá lugar a uma vida imoral, libertina. Por outro lado, nós somos também o tempo todo assediados a uma vida legalista. São os moralistas, que julgam os outros, são aparentados dos fariseus. Olham para o Antigo Testamento e suas leis e imaginam que, se obedecerem a essas leis, estarão acrescentando elementos à sua salvação. E é contra isso que Paulo luta nessa carta. O argumento principal dele é: a obra de Cristo na cruz é absolutamente suficiente os nossos pecados para nos manter em santidade e para nos glorificar na presença de Deus. E note como Paulo no capítulo 4, versos 21 em diante argumenta: digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é nossa mãe. Paulo faz uma alegoria aqui nesses versículos, para a gente entender o desejo de obedecer à lei como acréscimo à obra de Jesus na cruz. Paulo diz: aqueles que querem viver em obediência à lei, para acrescentar salvação à sua vida, para acrescentar elemento à obra de Jesus, se assemelha ao filho de Agar. Nós temos da relação de Abraão com 2 mulheres, 2 tipos diferentes de filhos. Abraão dorme com a escrava, e o tempo todo Agar é chamada como ela é, escrava. E Agar representa toda a lei do Antigo Testamento, porque a lei do Antigo Testamento foi escrita com 3 propósitos. Número 1, revelar o quanto Deus é perfeito. Sede santos porque eu sou santo. Não cobice, não mate, não se amargure, não adultere, não viole o respeito que você deve a seus pais, às autoridades. Respeite o 7º dia. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Não tenha outros deuses diante de mim. A lei do Antigo Testamento, em primeiro lugar, foi escrita para revelar o quanto Deus é perfeito e está separado de nós. Em segundo lugar, a lei, ao nos mostrar a perfeição de Deus, revela o quanto somos imperfeitos, o quanto somos pecadores, o quanto estamos distantes qualitativamente da perfeição de Deus. E em terceiro lugar, a lei do Antigo Testamento foi escrita para construir uma ponte, para nos preparar para o Salvador. Ao revelar a santidade de Deus, a nossa imperfeição, a lei mostra a todos nós que nós precisamos de um Salvador. O problema da turma dos moralistas é que eles imaginavam que não precisavam de um Salvador. Eles conseguiriam se salvar através de sua performance, eles conseguiriam obedecer à lei. Mas Tiago, irmão de Jesus, que escreve uma carta no fim das Escrituras, nos diz que se você obedece vários princípios da lei, mas tropeça em um único ponto, você se torna transgressor de todos. Ninguém é justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Em Romanos capítulo 3, Paulo diz que todos nós nos desviamos de Deus, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um perdido pelo seu próprio caminho. E Deus, para nos salvar, fez cair sobre Cristo o pecado de todos nós, a fim de nos reconciliar com Ele. Então o argumento de Paulo é: por que vocês querem viver sob a lei, como se a lei pudesse acrescentar vida a vocês? Na verdade, a lei só gera escravidão, só gera morte, só gera engano. Agar foi escrava. Depois que nasceu Ismael,
Ismael jamais se tornou o filho da promessa. Deus disse para Abraão: você quis me enganar, você quis ser meu parceiro no cumprimento das promessas, mas eu não receberei Ismael como filho da promessa, porque o filho da promessa nascerá de modo sobrenatural. O filho de Agar é um filho carnal, é um filho fruto dos seus esforços para conseguir a promessa que eu te prometi. Eu farei nascer o filho da promessa de maneira sobrenatural. E aí, de um homem impotente, porque Hebreus capítulo 11 nos diz que o corpo de Abraão era amortecido, de uma mulher estéril, sem nenhum tipo de apetite sexual, porque Hebreus capítulo 11 também nos diz que o corpo de Sara havia morrido. Deus faz nascer milagrosamente o filho da promessa, que é Isaque. Quando Isaque nasce, os meninos competem, porque a escravidão deseja o tempo todo alcançar a autonomia da liberdade. Mas Deus diz: não, a minha bênção está sobre o filho da promessa. Aí Deus olha para Abraão e diz: meu filho, manda embora. Abraão precisa pegar Agar e o filho da escravidão, Ismael, e mandá-lo embora, para pacificar o seu lar. E a promessa de Deus se cumpre a partir de Isaque. De Isaque nasce Jacó, de Jacó nascem as 12 tribos de Israel, das 12 tribos de Israel, uma dentre elas é Judá, nasce Jesus, e através de Jesus, uma multidão ao longo da história, tão incontável como as estrelas do céu. A promessa de Deus se cumpre de maneira sobrenatural. E Paulo usa todo esse argumento para dizer: não queiram obedecer à lei como instrumento para adicionar ou para alcançar a salvação, porque da lei só gera escravidão. Todo ser humano que quis obedecer à lei, substituindo Jesus Cristo como meio de salvação, se tornou escravo. Note bem, grande parte das comunidades hoje, que detêm em sua placa de endereço o rótulo de igreja, pregam usos e costumes, pregam uma observância a uma moralidade, a uma série de preceitos humanos, como se, ao obedecer esses preceitos à risca, pudessem alcançar algum tipo de adendo à sua salvação, pudessem acrescentar algo à obra perfeita de Jesus. Paulo diz: de maneira alguma. Ainda que um anjo desça do céu e pregue uma outra mensagem, que vá além do que eu preguei a vocês, que é a obra de Jesus suficiente como o perdão dos nossos pecados, santificação das nossas vidas e nossa glorificação, que seja anátema. Que seja anátema. Nós não sabemos o que aconteceu com essa igreja depois, se ela entendeu. Lamentavelmente, cerca de 4 séculos para 5 séculos depois, nenhuma das igrejas que João, por exemplo, escreveu a carta ao Apocalipse, já ainda existiam. Todas essas igrejas morreram. E é bem provável que tenham morrido porque permitiram que a heresia florescesse em seu meio. Nós precisamos, para manter nossa vida nos trilhos, abrir as Escrituras diariamente. Conhecer o Jesus revelado nas páginas deste livro bendito, santo, maravilhoso. Precisamos conhecer a graça de Deus, que enviou o Cordeiro Santo, sem defeito, que viveu vida perfeita, subiu até o maldito Calvário, derramou sangue, substituindo-nos como maldito de Deus, ressuscitou ao 3º dia, enviou o seu Espírito que habita em nós e nos sustenta em toda a jornada, e esse Cristo garantiu que retornará, para que Ele, somente Ele, termine, consuma a obra que iniciou. Cristo é suficiente, sua palavra é suficiente para nos ensinar como viver justa e piedosamente,
como viver de maneira que glorifiquemos a Deus, como viver de maneira que consigamos ensinar os nossos filhos o preceito de Deus. A palavra de Deus é suficiente para nos orientar sobre como construir uma família, como o marido deve amar, tratar e se relacionar com a sua esposa, como a esposa deve amar, tratar e se relacionar com o seu marido. A palavra de Deus é suficiente para nos ensinar princípios claros sobre como deve ser a nossa maneira de trabalhar, como devemos conversar uns com os outros. Não precisamos depender de nós. Na verdade, quando dependemos de nós, o barco começa a afundar, e afunda rápido. Portanto, Paulo está chamando essa igreja: volte para as Escrituras, volte para a suficiência de Cristo. Nos versículos anteriores a esse, do verso 17 ao verso 20, Paulo diz: eu tô parindo vocês de novo, eu estou sentindo as dores de parto por vocês de novo. Paulo está dizendo: eu gerei vocês como meus filhos espirituais, mas tão depressa vocês se desviaram, e a impressão que eu tenho é que eu estou sentindo aquelas convulsões, aquelas dores, aqueles incômodos, como se a criança estivesse perto de nascer, mas agora não é porque vocês vão nascer, mas agora é porque eu estou sofrendo por vocês. Eu estou sofrendo porque uma vez que eu tive vocês como meus filhos, eu passei a amá-los como tal, e vocês se desviaram, vocês estão se perdendo, vocês vão morrer se seguirem esse caminho, vocês se tornarão malditos se seguirem nesse caminho. Eu estou sentindo dores de parto. Então Paulo, através dessa alegoria, onde ele compara Agar e Sara, bem como seus filhos Ismael e Isaque, e diz que um representa a velha aliança, que está no Monte Sinai, onde Moisés recebeu todas as leis, e o outro filho, Isaque, com Sara, representam a Jerusalém celestial, que nos abençoa com graça, que nos visita com perdão de maneira gratuita da parte de Deus. E ao usar essa alegoria, o propósito de Paulo é dizer: gente, dependam da graça de Deus para enfrentar o sofrimento, dependam da graça de Deus, agarrem-se à bondade de Deus para enfrentar as enfermidades, agarrem-se à graça de Deus para interpretar corretamente as Escrituras e para viver em santidade. Agarrem a graça de Deus para que vocês permaneçam fiéis até o fim, até o resgate de sua propriedade em Cristo Jesus. Como aplicar essa rápida reflexão em Gálatas capítulo 4, versos 21 em diante? Em primeiro lugar, vamos ver a conclusão do que Paulo nos traz no verso 28 em diante. Vocês, irmãos, Paulo está olhando para mim e para você e dizendo: você é um filho da promessa como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Paulo estava dizendo que os judeus perseguiam os cristãos. Eles eram fundamentados na lei e perseguiam aqueles que pregavam a graça da suficiência em Jesus. Mas o que diz a Escritura? A Escritura diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Paulo aqui cita Gênesis 21, quando Deus ordena a Abraão dispensar Agar e seu filho Ismael. E olha só, o que as nossas desobediências criam, né? Desse arranjo de Abraão, em tentar dar uma forcinha para Deus, nasce Ismael. É de Ismael a raiz, o tronco desse movimento pequeno hoje, que nós conhecemos como islamismo. A segunda maior religião do planeta, que tem ódio mortal dos cristãos, que abomina o povo de Deus, o povo da Bíblia, que crê na graça de Jesus Cristo. O tronco, a raiz dessa religião está num homem que não confiou que viver pela graça era suficiente. Eu preciso dar uma forcinha para Deus.
Olha o que acontece quando a gente quer dar uma forcinha para Deus. Muitas decisões erradas são tomadas. A gente se torna juiz sobre os outros, a gente se torna legalista em nossa comunidade de fé, a gente começa a amar mais prédios que pessoas, a gente valoriza mais programações que gente de carne e osso por quem Cristo morreu. A gente começa a brigar por espaço interno, no lugar de chorar, por uma cultura, uma cidade e um país que estão tão rapidamente correndo para longe de Deus. Aqueles que vivem pela graça, pensam nas coisas corretas, procuram agir de maneira correta e dependem de Deus da maneira correta. Então a primeira aplicação é: jamais permita se tornar escravo, jamais dependa de você para qualquer coisa na vida, não dependa de você para tomar decisão, não dependa de você para construir uma família de sucesso, não dependa de você para construir um negócio de sucesso, não dependa de você para tentar alcançar o favor de Deus. Olhe para a graça, olhe para a cruz, olhe para a obra suficiente de Jesus. Quando você estiver perdido, olhe para o Jesus Cristo morto e ressurreto dentre os mortos, agarre-se a Ele. Quando você estiver em dúvida, abra a palavra de Deus, que ela mostrará a você o caminho a seguir. Quando você estiver enfrentando situações difíceis, caminhando pelo vale, andando em terreno escuro, abra, conheça a palavra, Cristo iluminará um caminho para você. Quando sua alma estiver abatida, desanimado, olhe para a graça, olhe para o sacrifício feito, olhe para o perdão pleno dos pecados. Quando você se desviar do seu caminho, lembre-se, a graça de Deus que em Cristo te alcançou, também te purificou de todo o pecado, te lavou, você não é mais escravo da velha vida, você agora tem o poder do Espírito habitando em ti, para viver segundo a vontade de Deus. Deus vai conduzir os seus passos, te manterá em segurança, e terminará a obra que Ele começou, porque Deus é suficiente para fazer todas as coisas, inclusive nos fazer chegar até o fim, seguros nele, e tudo por conta de sua graça. É por isso que Davi no Salmo 63 diz: a sua graça é melhor que a minha vida. É por isso que a maioria das cartas do Novo Testamento inicialmente são escritas dizendo: graça e paz sejam convosco, porque a graça de Deus é suficiente para nós vivermos em paz até o fim.